Escolhido, há um segredo sobre ti que está prestes a ser contado e mudará tudo. Alguém tem carregado o peso do que sabe sobre ti, pensando que ficaria escondido para sempre. Mas a verdade tem o seu próprio relógio e esse alarme acabou de disparar. Neste momento, em cantos silenciosos e conversas privadas, o teu nome está a ser sussurrado. Uma verdade enterrada há muito tempo está a arranhar o seu caminho até à superfície, recusando-se a ficar em silêncio por mais tempo. E quando a verdade aterrar, tudo mudará a teu favor. Deixa-me dizer-te exatamente o que esta pessoa fez. Hotéis, motéis, lugares onde a discrição é comprada juntamente com a chave do quarto. Serviços pagos, coisas específicas, fetiches específicos, coisas que um parceiro em casa nunca faria. E algures em tudo isso, alguém estava a gravar. Talvez o chantagista tenha armado tudo. Talvez a oportunidade simplesmente se tenha apresentado. De qualquer forma, existem provas. Vídeo, fotos, carimbos de data e hora, recibos. O chantagista não tropeçou nesta mina de ouro. O posicionamento aconteceu deliberadamente. Existem conexões. Talvez família trabalhe na polícia. Talvez pessoas no sistema de justiça sejam conhecidas. Estas conexões criam uma sensação de ser intocável, como operar acima da lei, como fazer o que quer que seja sem consequências. E durante anos, isto tem sido verdade. Segredos recolhidos como troféus. Uma rede de pessoas controladas através do medo. A pessoa a ser chantageada não é a única vítima, nem de perto. Múltiplas pessoas estão apanhadas nesta teia. Segredos diferentes, alavancagem diferente, tudo gerido com o mesmo cálculo frio. Aproximar-se das pessoas, ganhar confiança, esperar pela vulnerabilidade, depois atacar quando a oportunidade se apresenta. Um padrão, um ciclo, e tem estado a correr com sucesso durante anos. O dinheiro envolvido é massivo. Não trocos, não pequenos favores, acordos, grandes somas a mover-se através de canais que se pensava estarem escondidos. Desvio de fundos, fraude, tirar dinheiro de pessoas já sem sorte, pessoas que não se podem dar ao luxo de perder o que lhes está a ser forçado a sair. Este chantagista não é apenas manipulador. Isto é maldade. Deliberadamente a caçar os vulneráveis, a lucrar com o desespero e a sentir-se presunçoso sobre isso o tempo todo. Tu sabes quem é esta pessoa. Talvez não conscientemente, talvez não consigas nomeá-la ainda, mas algures na tua memória há alguém da universidade, de um emprego antigo, do teu passado, que se encaixa nesta descrição. Alguém que sempre pareceu demasiado suave, demasiado conectado, demasiado confiante. Alguém que se apresentava como bem-sucedido e generoso, mas sempre sentiste algo errado sobre ele. Essa pessoa é a tal e a tua intuição já o sabe. Existe um disco rígido algures, provas digitais que se pensava estarem escondidas em segurança, transações que criam registros permanentes, comunicações que contam a história toda. Ficheiros que documentam cada esquema, cada vítima, cada movimento fraudulento feito. E esse disco rígido está a cair nas mãos erradas, ou nas mãos certas, dependendo da perspectiva. Escolhido, há um segredo sobre ti que está prestes a ser contado e mudará tudo. Alguém tem carregado o peso do que sabe sobre ti, pensando que ficaria escondido para sempre. Mas a verdade tem o seu próprio relógio e esse alarme acabou de disparar. Neste momento, em cantos silenciosos e conversas privadas, o teu nome está a ser sussurrado. Uma verdade enterrada há muito tempo está a arranhar o seu caminho até à superfície, recusando-se a ficar em silêncio por mais tempo. E quando a verdade aterrar, tudo mudará a teu favor. Deixa-me dizer-te exatamente o que esta pessoa fez. Hotéis, motéis, lugares onde a discrição é comprada juntamente com a chave do quarto. Serviços pagos, coisas específicas, fetiches específicos, coisas que um parceiro em casa nunca faria. E algures em tudo isso, alguém estava a gravar. Talvez o chantagista tenha armado tudo. Talvez a oportunidade simplesmente se tenha apresentado. De qualquer forma,
Existem provas, vídeo, fotos, carimbos de data e hora, recibos. O chantagista não tropeçou nesta mina de ouro. O posicionamento aconteceu deliberadamente. Existem conexões. Talvez família trabalhe na polícia. Talvez pessoas no sistema de justiça sejam conhecidas. Estas conexões criam uma sensação de ser intocável, como operar acima da lei, como fazer o que quer que seja sem consequências. E durante anos, isto tem sido verdade. Segredos recolhidos como troféus. Uma rede de pessoas controladas através do medo. A pessoa a ser chantageada não é a única vítima, nem de perto. Múltiplas pessoas estão apanhadas nesta teia. Segredos diferentes, alavancagem diferente, tudo gerido com o mesmo cálculo frio. Aproximar-se das pessoas, ganhar confiança, esperar pela vulnerabilidade, depois atacar quando a oportunidade se apresenta. Um padrão, um ciclo, e tem estado a correr com sucesso durante anos. O dinheiro envolvido é massivo. Não trocos, não pequenos favores, acordos, grandes somas a mover-se através de canais que se pensava estarem escondidos. Desvio de fundos, fraude, tirar dinheiro de pessoas já sem sorte, pessoas que não se podem dar ao luxo de perder o que lhes está a ser forçado a sair. Este chantagista não é apenas manipulador. Isto é maldade. Deliberadamente a caçar os vulneráveis, a lucrar com o desespero e a sentir-se presunçoso sobre isso o tempo todo. Tu sabes quem é esta pessoa. Talvez não conscientemente, talvez não consigas nomeá-la ainda, mas algures na tua memória há alguém da universidade, de um emprego antigo, do teu passado, que se encaixa nesta descrição. Alguém que sempre pareceu demasiado suave, demasiado conectado, demasiado confiante. Alguém que se apresentava como bem-sucedido e generoso, mas sempre sentiste algo errado sobre ele. Essa pessoa é a tal e a tua intuição já o sabe. Existe um disco rígido, algures, provas digitais que se pensava estarem escondidas em segurança, transações que criam registros permanentes, comunicações que contam a história toda. Ficheiros que documentam cada esquema, cada vítima, cada movimento fraudulento feito. E esse disco rígido está a cair nas mãos erradas, ou nas mãos certas, dependendo da perspectiva. O chantagista pensou que podia ser limitado, que a narrativa sobre ti podia ser controlada, que podia ser levado a duvidar de ti mesmo. Mas a competição nunca existiu. Operar no teu nível nunca aconteceu para eles. Apenas um obstáculo que precisava de ser removido, e o universo está removendo-lo. Não porque pediste, não porque procuraste vingança, mas porque obstáculos no caminho de um escolhido não ficam lá. São limpos para dar espaço ao teu próximo nível. Quando esta situação explodir, quando a verdade sair, encontrar-te-ás elevado. A tua credibilidade aumentará, a tua influência expandirá. Oportunidades abrir-se-ão que estavam bloqueadas antes. Recursos fluirão que estavam presos. E as pessoas começarão a perguntar-te como sabias, como viste o que foi perdido, como sentiste o que todos os outros ignoraram. E terás a plataforma para partilhar a tua verdade, para explicar como a intuição funciona, como os dons espirituais operam, como a inteligência emocional funciona, como os escolhidos estão sintonizados em frequências de verdade a que a maioria das pessoas não consegue acessar. Serás capaz de falar nas vidas das pessoas com autoridade que vem de ter os teus dons validados de uma forma tão dramática e inegável. O colapso acontecerá rápido, uma vítima quebrará e contará tudo. Essa confissão levará a outra vítima, depois outra, depois outra. Histórias emergirão, padrão após padrão de manipulação, extorsão, fraude. E com cada revelação, o âmbito da operação do chantagista torna-se mais claro. Isto não foram apenas algumas pessoas a serem controladas, dezenas, talvez mais. Uma operação sistêmica, calculada e predatória que continuou durante anos. O chantagista não era apenas manipulador. Uma empresa criminosa estava sendo gerida. E todos os envolvidos, cada vítima, cada esquema, cada transação fraudulenta, está tudo prestes a ser derramado. Os crimes financeiros serão impressionantes. Dinheiro roubado de pessoas que já estavam a lutar. Fundos desviados daqueles que menos podiam pagar.
esquemas desenhados para caçar a vulnerabilidade e o desespero. Esta pessoa não era apenas gananciosa, isto era maldade. Deliberadamente avisar pessoas que estavam sem sorte, a explorar fraquezas, a lucrar com a dor e a sentir-se presunçoso sobre isso o tempo todo. Quando o âmbito total sair, as pessoas ficarão horrorizadas. A pessoa pensada ser bem-sucedida e generosa era, na verdade, um predador e um ladrão. A pessoa admirada era, na verdade, corrupta até o núcleo. A pessoa em quem se confiava estava, na verdade, manipular todos à sua volta. E a dissonância cognitiva, a traição, a raiva serão intensas. Mas tu não ficarás surpreendido, chocado com a dimensão talvez, mas não surpreendido pela natureza disso, porque a tua intuição já tinha dito que algo estava errado. O teu espírito já tinha captado a corrupção. A tua inteligência emocional já tinha sentido a energia predatória. Apenas não tinhas os detalhes, agora estás a recebê-los, e cada detalhe está a confirmar o que já sabias. A pessoa do teu passado que estava sendo chantageada entrará em contato contigo em algum momento. Talvez para pedir desculpa, talvez para explicar, talvez para reconhecer que sabias o tempo todo. E tu tens o poder de decidir como responder, que limites estabelecer, que graça estender. Mas saiba isto. A exposição é libertação. A humilhação é cura. O colapso é, na verdade, liberdade. Porque, enquanto a chantagem estava a acontecer, a autenticidade não podia existir. Viver livremente não podia acontecer. Escolhas não podiam ser feitas independentemente. Um prisioneiro da vergonha e da manipulação de outra pessoa. Mas quando tudo sai, quando o segredo já não é segredo, quando a alavancagem desaparece, recomeçar torna-se possível. Reconstruir a partir de um lugar de verdade em vez de mentiras, ser livre pela primeira vez em anos. O que estás prestes a testemunhar é justiça divina a operar em tempo real. É assim que o universo lida com a corrupção. É isto que acontece quando alguém constrói um império sobre mentiras, manipulação e a dor dos outros. Não dura. Não pode durar, porque o universo está fundamentalmente ordenado para a verdade. E qualquer coisa construída sobre mentiras, eventualmente colapsa sobre o seu próprio peso. O chantagista pensou que as conexões forneciam proteção, que a esperteza mantinha tudo seguro, que ser intocável era a realidade. Mas a justiça divina não se importa com conexões terrenas. A lei cósmica não respeita a autoridade humana. A verdade universal não se curva à manipulação ou engano. E quando um escolhido se envolve, quando alguém que carrega frequência divina entra na situação, todas essas falsas proteções desmoronam como castelos de areia na maré alta. Esta pessoa tem estado a arranjar dominós há anos, a vê-los cair, a desfrutar do caos, a sentir-se poderosa, mas estar no meio do padrão nunca foi visto. Preparar a destruição para si mesmo nunca foi percebido. E quando esses dominós caírem, quando a verdade vier em cascata, o enterro acontece completamente, totalmente, finalmente. Vais ver isso acontecer. Não a partir de um lugar de vingança, não com vindicta, mas com reconhecimento, com entendimento, com uma fé a aprofundar-se de que a verdade ganha sempre, de que a luz supera sempre a escuridão, de que a justiça pode ser lenta, mas é absolutamente inevitável. Vais ver tudo o que a tua intuição te disse confirmado. Cada sentimento estranho validado, cada sensação de erro provada precisa. E isso vai mudar-te. Não de pequenas formas, de formas fundamentais. A tua confiança no teu próprio saber interno vai tornar-se absoluta. A tua confiança nos teus dons espirituais vai tornar-se inabalável. A tua vontade de falar a verdade vai tornar-se imparável, porque terás prova inegável de que a tua intuição é real. A tua conexão é real, os teus dons são reais e a tua proteção é real. O chantagista tentará um último movimento desesperado contra ti, atacando, tentando danificar-te, tentando desacreditar-te, tentando fazer-te parecer mal de alguma forma. Porque ver-te ser elevado enquanto é destruído não pode ser tolerado. Ver-te validado enquanto é exposto não pode ser suportado. Então o ataque virá, e esse ataque será o último prego no caixão. Porque quando alguém vem atrás de ti, quando o dano é tentado, mais exposição de si mesmo acontece. Erros são cometidos em desespero. Evidência é deixada que normalmente não seria deixada. A verdadeira natureza é revelada a pessoas que ainda acreditam na atuação.
E isso acelera a queda. O segredo que está prestes a ser contado não é realmente sobre eles. É sobre ti, sobre o que és, sobre o que carregas, sobre o que representas. Não és apenas alguém com boa intuição. Não és apenas alguém que é espiritualmente consciente. És um escolhido marcado desde o nascimento, chamado para propósito, dotado com percepção, protegido por forças que não respondem a sistemas humanos. Foste sempre a chave para abrir toda esta situação. Não porque tivesses de fazer alguma coisa, mas porque ser tu mesmo, operar na tua verdade, caminhar na tua luz, criou uma frequência com a qual a corrupção não podia coexistir. A tua presença desestabilizou o sistema. A tua energia perturbou o controle. A tua verdade expôs as mentiras. Apenas por seres quem és. É sobre isto que o medo tem sido o tempo todo. Não que investigasses, não que reunisses provas, mas que simplesmente existisses no teu poder, que confiasses na tua intuição, que falasses a tua verdade, que te recusasses a diminuir a tua luz. Porque quando um escolhido para de se conter, quando entra totalmente no chamamento acontece, quando o alinhamento completo com o propósito ocorre, sistemas construídos sobre mentiras não podem ficar de pé. Colapsam, têm de colapsar. O chantagista vai cair, a vítima está a ser libertada, a rede corrupta está a colapsar. E tu estás exatamente onde deves estar. Não apanhado nos escombros, não danificado pela explosão, mas elevado acima dela, protegido através dela, vindicado por ela. Porque nunca foste parte da escuridão, foste sempre a luz que ia expô-la. E agora todos vão ver isso, o segredo sobre ti, a verdade sobre o que és, poderoso, conectado, preciso, protegido, impossível de enganar, impossível de manipular, impossível de controlar. Perigoso para todos os que operam na escuridão, um catalisador para a verdade, um gatilho para a transformação, uma força para a justiça. Isto nunca foi sobre ver pessoas más serem apanhadas. Isto foi sobre tu entrares no teu poder total. Isto foi sobre tu veres os teus dons validados. Isto foi sobre tu testemunhares a justiça divina para que a tua fé se torne inabalável. Isto foi sobre tu seres posicionado para o teu próximo nível. Porque quando os obstáculos são removidos, quando os caminhos são limpos, quando a justiça divina varre e limpa a corrupção, o espaço é criado para os escolhidos subirem. E tu estás a subir agora mesmo, neste momento. Os dominós estão a cair, os segredos estão a derramar, a verdade está emergindo, a justiça está chegando. E tu estás de pé no teu poder, protegido, guiado, elevado, exatamente onde sempre estiveste destinado a estar. A promessa não podia ser mantida por mais tempo. O segredo não podia ficar escondido. A verdade não podia ser suprimida, porque tu estás aqui, um escolhido a operar em autoridade divina, alinhado com a justiça cósmica, conectado à verdade universal. E quando és tudo isso, nada construído sobre mentiras pode ficar de pé na tua presença. Este é o teu momento, a tua validação, a tua elevação, a tua vindicação. Não podia ser mantida por mais tempo. O segredo não podia ficar escondido. A verdade não podia ser suprimida, porque tu estás aqui, um escolhido a operar em autoridade divina, alinhado com a justiça cósmica, conectado à verdade universal. E quando és tudo isso, nada construído sobre mentiras pode ficar de pé na tua presença. Este é o teu momento, a tua validação, a tua elevação, a tua vindicação. Não porque procuraste vingança, não porque jogaste jogos, mas porque permaneceste fiel. Confiaste nos teus dons, caminhaste na tua luz, recusaste-te a ser qualquer outra coisa que não exatamente quem foste criado para ser. És um vidente, um contador da verdade, um perturbador de sistemas corruptos, um catalisador para a justiça, um libertador de pessoas presas na manipulação, um mudador de consciência, um portador de autoridade divina. E o mundo precisa que operes totalmente nessa identidade. Não um dia, não quando te sentires mais pronto, agora mesmo, porque situações como esta existem em todo o lado.
Pessoas corruptas a operar na escuridão, boas pessoas presas na manipulação, a verdade à espera de ser falada, a justiça à espera de ser servida. E os escolhidos são aqueles que fazem isso acontecer. Não através da força, não através da agressão, não através da vingança, mas através do alinhamento, através da verdade, através da luz, através da autoridade divina. Estás prestes a ver isto demonstrado de forma mais poderosa. O chantagista pensou que lutar contigo estava a acontecer, mas na verdade, lutar contra a força divina a operar através de ti era a verdadeira batalha. E essa é uma luta que ninguém ganha. O segredo sobre ti é simples. Sempre estiveste destinado a isto. Cada experiência preparou-te. Cada desafio fortaleceu-te. Cada momento em que duvidaste de ti mesmo foi, na verdade, refinamento a acontecer. Cada vez que te sentiste diferente foi, na verdade, marcação a ocorrer. Cada instância em que sentiste coisas que outros não sentiram foi, na verdade, treino a ter lugar. E agora chega um momento em que toda essa preparação compensa. Quando todo esse treino se ativa, quando toda essa marcação é revelada. Tu és um escolhido, e os escolhidos não sobrevivem apenas a sistemas corruptos. O desmantelamento acontece, a manipulação não é apenas evitada, a exposição acontece. A proteção de si mesmo não é a única coisa. Libertar os outros acontece, e é isso que está a acontecer agora mesmo, através de ti, por causa de ti, em alinhamento contigo. Este é o teu momento, o teu chamamento, o teu propósito, o teu destino. Entra nele totalmente, confia nele completamente. Usa-o ousadamente, porque o mundo está à espera de escolhidos que não têm medo de ser exatamente o que são. E esse és tu. Esse sempre foste tu. E agora todos estão prestes a ver. De qualquer forma, tudo o que foi feito está prestes a ser derramado para a luz. O chantagista tem estado a observar-te, a estudar-te, a tentar descobrir o que sabes e quanta ameaça realmente és, porque tens algo que não pode ser entendido, algo nunca encontrado antes. Tens precisão. A tua intuição é assustadoramente precisa. Captas coisas que não deverias saber, sentes mentiras em que outras pessoas acreditam. Lês a energia como se estivesse escrita em letras neon brilhantes. Isto cria terror, porque a informação é a moeda, segredos são o poder. E se consegues sentir o engano, se consegues sentir quando algo está errado, se consegues detectar a corrupção sem precisar de provas, então és perigoso para toda a operação. É uma variável que não pode ser controlada, uma ameaça que não pode ser neutralizada através de meios normais. Então estás a ser tratado como competição, como um jogador rival num jogo doente. A pessoa a ser chantageada preocupa-se contigo por razões diferentes. Terror de que já saibas o que foi feito, de que a tua inteligência emocional tenha captado a vergonha a ser carregada. Que de alguma forma, através dessa conexão espiritual que tens com a verdade, tenhas descoberto o segredo. Cada vez que esta pessoa está perto de ti, as palavras são analisadas, o tom é analisado, a energia é analisada, à procura de sinais de que sabes, de que viste através da fachada. Provavelmente sabes a algum nível, talvez não os detalhes específicos, mas sentiste o erro, sentiste o engano. O teu espírito captou a frequência de vergonha e medo a ser carregada. Apenas ainda não ligaste conscientemente todos os pontos. Mas estás perto, tão perto que ambas estas pessoas conseguem senti-lo. E é por isso que ambas te estão a observar, à espera, a perguntar-se quando vais juntar tudo. Mas não estás apenas a observar passivamente esta situação. Quer percebas ou não, a tua presença está a perturbar ativamente o controle a ser exercido. A tua luz está a expor sombras. A tua verdade está a desestabilizar mentiras. És como uma frequência que não pode ser igualada, uma vibração com a qual não se pode lidar. E quanto mais perto ficas de entrar totalmente no teu poder, mais o castelo de cartas começa a tremer. O chantagista tentou descobrir como lidar contigo. Várias abordagens foram consideradas. Tentar desacreditar-te, tentar apontar dedos a ti, tentar criar alguma conexão entre ti e os crimes para que, se falares, ninguém acredita em ti.
Até tentar chantagear-te foi considerado. Mas nada funciona porque não és como as outras vítimas. Não estás a esconder segredos vergonhosos, não estás a viver uma vida dupla. Estás a caminhar em integridade e isso torna-te intocável por estes métodos. Este chantagista não está a trabalhar pequeno. Um império foi construído. Múltiplas vítimas, múltiplos esquemas, múltiplos fluxos de rendimento, tudo a fluir da dor e medo dos outros. Posicionando-se no centro de tudo como uma aranha numa teia, a puxar cordeilinhos, a recolher pagamentos, a desfrutar do poder de fazer as pessoas dançar. Algumas vítimas pagam dinheiro, outras fornecem acesso, algumas abrem portas a oportunidades, outras partilham informação privilegiada. O chantagista criou uma rede onde o benefício flui de todos os ângulos, e o conforto com isso gerou arrogância. Verdadeira crença em ser intocável, de que as conexões fornecem proteção, de que a esperteza mantém tudo seguro. Uma imagem pública é apresentada, talvez algum tipo de personalidade online, talvez seguidores nas redes sociais. Talvez as pessoas olhem para esta pessoa como bem-sucedida, generosa, alguém que retribui, mas é tudo fachada. Atrás de portas fechadas existe um predador. Parasita. Alguém que se alimenta da vulnerabilidade dos outros. E o remorso não existe. De facto, o gozo acontece. Prazer é derivado de ver as pessoas contorcerem-se sob controlo. A pessoa que conheces que está a ser chantageada não está preocupada com amigos e família descobrirem o que foi feito. Isso devia dizer-te algo. O medo de desapontar entes queridos não existe. O medo de ti existe. Especificamente de ti, porque carregas algo diferente, algo reconhecido como poderoso, mesmo que não possa ser nomeado. Carregas a verdade, e a verdade é a única coisa que pode quebrar completamente o domínio deste chantagista. Se sentiste a verdade nestas palavras, impulsione este vídeo para que mais escolhidos como tu o possam ver. O chantagista tem estado tão focado em ti, tão preocupado com o que podes expor, tão ocupado a tentar descobrir como neutralizar-te como ameaça, que o desleixo entrou na operação real. Erros foram cometidos que normalmente não aconteceriam. Riscos foram tomados que não deveriam ser tomados. Rastros foram deixados que normalmente seriam cobertos. E esses erros estão a somar-se, a construir-se em algo que ainda não pode ser visto porque a atenção está na direção errada. Estás a ser vigiado quando a verdadeira ameaça se aproxima por trás. A tua intuição é a preocupação. Quando a construção da investigação deveria ser a preocupação, tentar controlar-te quando controlar a exposição deveria ser a prioridade. E esse foco mal colocado vai ser a queda. Enquanto o chantagista tem estado a brincar aos mestres das marionetas, enquanto a vítima tem estado a viver com medo, enquanto ambos têm estado preocupados contigo, algo mais tem estado a acontecer. Nos bastidores, silenciosamente, metodicamente, alguém começou a fazer perguntas. Alguém notou padrões que não faziam sentido. Alguém puxou algo que começou a desenrolar tudo. Talvez uma irregularidade financeira tenha chamado a atenção. Talvez uma das vítimas tenha tentado lutar e apresentado uma queixa. Talvez um mais parceiro soubesse demasiado e decidisse falar. Como quer que tenha começado, uma investigação começou. Ficheiros foram revistos, transações foram examinadas, conexões foram mapeadas e, lentamente, peça por peça, a imagem completa começou a juntar-se. O chantagista ainda não sabe disto. Demasiada confiança existe para imaginar estar sob escrutínio. Demasiada arrogância para considerar que alguém pode estar a observar da forma que os outros são observados. Demasiado foco em manter o controlo das vítimas para notar as paredes a fechar. A crença persiste de que as conexões fornecem proteção, de que a esperteza mantém tudo à frente, de que o problema será sempre visto a tempo de o evitar. Mas as investigações não se anunciam. Trabalham em silêncio, reúnem provas metodicamente, constroem casos cuidadosamente. Não se movem até estarem prontas. E quando se movem, quando as autoridades finalmente agem, tudo é avassalador, rápido, completo. Um dia a sentir-se intocável. No dia seguinte, tudo em ruínas. Algo específico está prestes a ser descoberto. Aquele disco rígido mencionado antes. Provas digitais que contam a história toda. Não apenas sobre uma vítima, sobre todas elas. Não apenas sobre chantagem, sobre a fraude, o desvio de fundos, a lavagem de dinheiro.
tudo. O chantagista ainda não sabe disto. Demasiada confiança existe para imaginar estar sob escrutínio. Demasiada arrogância para considerar que alguém pode estar a observar da forma que os outros são observados. Demasiado foco em manter o controlo das vítimas para notar as paredes a fechar. A crença persiste de que as conexões fornecem proteção, de que a esperteza mantém tudo à frente, de que o problema será sempre visto a tempo de o evitar. Mas as investigações não se anunciam, trabalham em silêncio, reúnem provas metodicamente, constroem casos cuidadosamente. Não se movem até estarem prontas. E quando se movem, quando as autoridades finalmente agem, tudo é avassalador, rápido, completo. Um dia, a sentir-se intocável. No dia seguinte, tudo em ruínas. Algo específico está prestes a ser descoberto. Aquele disco rígido mencionado antes. Provas digitais que contam a história toda. Não apenas sobre uma vítima, sobre todas elas. Não apenas sobre chantagem, sobre a fraude, o desvio de fundos, a lavagem de dinheiro. Tudo. Está tudo lá, documentado, com carimbo de data e hora, inegável, e está prestes a ser encontrado. A pessoa a ser chantageada está a começar a quebrar sob pressão, exaustão de viver com medo, cansada de pagar tributo ao chantagista, desgastada pela ansiedade constante de que o segredo será exposto. E quando as pessoas ficam assim tão cansadas, erros acontecem. Falar com pessoas com quem não se deve falar, deixar provas que normalmente não seriam deixadas, comportar-se de formas que chamam a atenção. E essa atenção está a levar os investigadores diretamente à fonte, diretamente ao chantagista, diretamente ao centro de toda esta rede corrupta. A vítima pensa que a proteção vem de manter a promessa, de ficar quieta, de continuar a pagar. Mas, na verdade, o inevitável está apenas a ser atrasado. A verdade está saindo de qualquer maneira. A única questão é se vítima ou cúmplice será o rótulo quando sair. Precisas de entender algo sobre por que estás realmente nesta situação. Porque és tu aquele com quem ambas estas pessoas se preocupam. Por que é que a tua presença está perturbando tudo? Carregas algo que nenhum deles tem e nenhum pode fingir. Inteligência emocional, consciência espiritual, uma conexão direta à verdade que contorna toda a manipulação e engano. O chantagista tem sido capaz de enganar muitas pessoas. A fachada tem sido mantida durante anos. As pessoas foram convencidas de confiança, generosidade, sucesso, mas tu não podes ser enganado. O teu radar é demasiado sensível, a tua percepção é demasiado afiada, vês através das máscaras. Sentes o engano antes de o conseguires nomear, sabes quando algo está errado mesmo quando todos os outros pensam que está tudo bem. Isto não é paranoia, isto não é pensar demais, isto é um dom divino que estás destinado a confiar e usar. A tua intuição está recebendo informação de fontes além do físico. O teu espírito está a captar frequências a que outros não conseguem acessar. Estás sintonizado, na verdade, a um nível que te torna perigoso para qualquer um a operar em mentiras. O chantagista sabe isto sobre ti. A tua precisão já foi testemunhada antes. Talvez tenhas denunciado algo que parecia bem à superfície, mas revelou-se ser exatamente o que disseste que era. Talvez tenhas tido perspicácia sobre pessoas ou situações que se provaram assustadoramente corretas. Talvez tenhas partilhado sentimentos ou palpites que mais tarde foram validados de formas dramáticas. Quaisquer que sejam os detalhes, o teu dom foi visto em ação e cria medo. Tens tido sonhos sobre isto, sonhos vívidos, sonhos perturbadores, sonhos onde vês coisas que não deverias ver, sabes coisas que não deverias saber. E quando acordas, sentes esse peso, esse saber, essa certeza de que algo sombrio está acontecendo à tua volta. Esses sonhos não são transferências aleatórias, mensagens do divino, informação a ser te dada porque estás destinado a desempenhar um papel em expor esta corrupção. Escreve esses sonhos, presta atenção a eles, peças do puzzle estão a ser mostradas. Perspicácia sobre quem está envolvido, o que está a acontecer, como tudo se conecta. O universo está a falar contigo através desses sonhos, a preparar-te, a avisar-te, a posicionar-te. Porque o que está prestes a acontecer estás destinado a testemunhar, estás destinado a entender, estás destinado a ver a justiça divina em ação.
para que a tua fé se torne inabalável. Mas algo mais profundo está acontecendo aqui que precisas de entender. O segredo que está prestes a ser contado não é apenas sobre a corrupção à tua volta. É sobre a tua posição no reino espiritual. Vê, o chantagista reconhece algo em ti que até tu podes não ver totalmente ainda. Reconhecimento de que operas numa frequência que não pode ser tocada, que carregas uma autoridade que não pode ser desafiada, que estás conectado a uma fonte de verdade que existe além da manipulação. É por isso que a obsessão contigo existe, não porque estejas ativamente a investigar, mas porque a tua própria existência ameaça tudo o que foi construído. Pensa nisso. Anos foram gastos a criar esta rede de controlo, anos a aperfeiçoar métodos, anos a sentir-se invencível. E depois tu apareces apenas a viver a tua vida, apenas a ser tu mesmo, apenas a falar a tua verdade. E de repente todo o império começa a tremer. Quando constróis a tua vida na manipulação, quando lucras com a dor de outras pessoas, quando operas na escuridão e engano, estás na verdade a preparar a tua própria destruição, a arranjar a tua própria queda, a construir a armadilha que te vai apanhar. O chantagista tem estado a tentar preparar algo contra ti. A competição é como és visto, ciúme da tua precisão, da tua intuição, da tua conexão à verdade. O desejo de te deitar abaixo, ensinar-te uma lição, fazer-te questionar-te a ti mesmo. Então, a trama tem estado acontecendo, esquematizando, tentando descobrir como danificar a tua reputação ou credibilidade, como fazer as pessoas duvidar de ti, como neutralizar-te como ameaça. Mas cada armadilha a ser montada para ti apanhará o armador em vez disso. Cada esquema desenhado contra ti sairá pela culatra. Cada ataque lançado na tua direção voltará para o remetente com força multiplicada. Porque és protegido não por sistemas humanos, não por conexões terrenas, mas pela própria justiça divina. E quando estás a operar sob esse tipo de proteção, nenhuma arma forjada contra ti pode prosperar. Algo será tentado em breve, um movimento contra ti, porque a ideia de seres bem-sucedido, seres validado, seres reconhecido pelos teus dons não pode ser tolerada. Numa mente distorcida, ser o único que parece poderoso, que tem conhecimento interno, que parece conectado e informado é necessário. Então, o ataque acontecerá. Tentar derrubar-te, tentar danificar-te. O chantagista está planejando algo público, algo que é suposto criar uma boa imagem. Talvez um evento de caridade a ser organizado. Talvez algum tipo de prêmio ou reconhecimento a ser recebido. Talvez uma grande transmissão online, onde a apresentação é bem-sucedida e generosa acontecerá. O que quer que seja, a preparação para brilhar está em curso, para ser celebrado, para ter todos a admirar. E é aí que acontecerá, bem no meio da atuação, bem quando todos estiverem a comprar o ato, bem quando estiver a banhar-se em admiração e respeito. É aí que a verdade entra como uma bola de demolição. É aí que as autoridades aparecem. É aí que a evidência vaza. É aí que tudo o que está escondido explode para a vista pública. O contraste chocará as pessoas porque a manutenção da fachada tem sido tão boa. Desempenhar o papel tem sido tão hábil. As pessoas acreditaram, confiaram, admiraram. E quando a máscara for arrancada, quando toda a verdade feia transbordar, a dissonância cognitiva será intensa. As pessoas sentir-se-ão traídas, enganadas, zangadas por não terem visto mais cedo. Mas tu viste. Talvez não todos os detalhes, talvez a prova não estivesse disponível, mas sentiste. Sabias que algo estava errado. Sentiste o engano sob a atuação. E quando tudo sair, quando a tua intuição for validada de uma forma pública tão dramática, as pessoas lembrarão-se de que tentaste dizer-lhes, de que viste o que foi perdido, de que a tua sensibilidade não era fraqueza, mas sabedoria. A pessoa a ser chantageada será apanhada no meio desta explosão. Quando o chantagista cair, todos os segredos saem também. Cada pessoa a ser controlada, cada esquema a ser executado, cada vítima a ser manipulada, vai tudo ser derramado e a pessoa do teu passado será exposta juntamente com todos os outros. Mas aqui está a coisa para essa pessoa. É na verdade libertação.
tão doloroso e humilhante quanto será, é um caminho para a liberdade.